toda aquela terra chorou em alta voz. Passou, logo, toda a gente o ribeiro de Cedron. Também passou o rei, e todo aquele povo passou, ao caminho que vai ao deserto. E eis que, também ia Zadok, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus, e assentaram a arca do pacto de Deus. E subiu Abiatar depois que acabou de sair da cidade todo aquele povo. Porém disse o rei a Zadok: volta a arca de Deus à cidade, que se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me voltará, e me fará ver a ela e a seu tabernáculo. E se disser, não me agradas, aqui estou, faça de mim o que bem lhe parecer. Disse ainda o rei a Zadok sacerdote: não és tu vidente? Volta-te em paz à cidade, e convosco vossos 2 filhos, teu filho Aimaas, e Jonatas filho de Abiatar. Olhai que eu me deterei nos campos do deserto, até que venha a resposta de vós que me dê aviso. Então Zadok e Abiatar trouxeram de volta a arca de Deus a Jerusalém, e estiveram ali. E Davi subiu o monte das oliveiras, e subiu chorando, levando a cabeça coberta, e os pés descalços. Também todo aquele povo que tinha consigo cobriu cada um sua cabeça, e subiram chorando assim como subiam. E deram aviso a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Então disse Davi: torna a loucura agora, ó Senhor, o conselho de Aitofel. E quando Davi chegou ao cume do monte para adorar ali a Deus, eis que Uzai arquita que lhe saiu ao encontro, trazendo rasgada sua roupa, e terra sobre sua cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, tu me serás prejudicial, mas se voltares à cidade, e disseres a Absalão: rei, eu serei teu servo, como até aqui fui servo de teu pai, assim serei agora servo teu, então tu me dissiparás o conselho de Aitofel. Não estarão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? Portanto, tudo que ouvires na casa do rei, darás aviso disso a Zadok e a Abiatar sacerdotes. E eis que estão com ele seus 2 filhos, Aimaas o de Zadok, e Jonatas o de Abiatar, por meio deles me enviareis aviso de tudo que ouvirdes. Assim se veio Uzai amigo de Davi à cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. E quando Davi passou um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o criado de Mefibosete, que o saía receber com um par de asnos aprontados, e sobre eles 200 pães, e 100 cachos de passas, e 100 pães de figos secos, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. E disse o rei: onde está o filho de teu senhor? E Ziba respondeu ao rei: eis que ele ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: eis que, seja teu tudo que tem Mefibosete. E respondeu Ziba inclinando-se: rei senhor meu, ache o favor diante de ti. E veio o rei Davi até Baurim, e eis que saíam da família da casa de Saul, o qual se chamava Simei, filho de Gera, e saía amaldiçoando, e lançando pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, e todo aquele povo, e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E dizia Simei, amaldiçoando-lhe: sai, sai, homem sanguinário, e homem maligno, o Senhor te retribuiu por todo o sangue da casa de Saul, em lugar do qual tu reinaste, mas o Senhor entregou o reino em mãos de teu filho Absalão, e eis que estás em tua desgraça, porque és homem sanguinário. Então Abisai filho de Zeruia disse ao rei: por que amaldiçoa este cão morto a meu senhor o rei? Eu te rogo que me deixes passar, e tirarei dele a cabeça. E o rei respondeu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ele amaldiçoa assim, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Quem pois lhe dirá: por que o fazes assim? E disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que, meu filho que saiu de minhas entranhas, busca a minha vida, quanto mais agora um filho de Benjamim. Deixai-lhe que amaldiçoe, que o Senhor se o disse. Talvez o Senhor olhe a minha aflição, e o Senhor me conceda o bem por suas maldições de hoje. E quando Davi e os seus iam pelo caminho, Simei ia pelo lado do monte diante dele, andando e amaldiçoando, e lançando pedras diante dele, e espalhando pó. E o rei e todo aquele povo que com ele estava, chegaram exaustos, e descansaram ali. E Absalão e todo aquele povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém, e com ele Aitofel. E aconteceu logo, que quando Uzai arquita amigo de Davi chegou a Absalão, disse-lhe Uzai: viva o rei, viva o rei. E Absalão disse a Uzai: este é teu agradecimento para com teu amigo? Por que não foi com teu amigo? E Uzai respondeu a Absalão: não, mas sim a quem o Senhor escolher, assim como este povo e todos os homens de Israel, dele serei eu, e com ele permanecerei. E a quem havia eu de servir? Não seria seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: consultai que faremos. E Aitofel disse a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo aquele povo de Israel ouvirá que te fizeste aborrecível a teu pai, e assim se esforçarão as mãos de todos os que estão contigo. Então puseram uma tenda a Absalão sobre o terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, em olhos de todo Israel. E o conselho que dava Aitofel em aqueles dias, era como se consultassem a palavra de Deus. Tal era o conselho de Aitofel, assim com Davi como com Absalão. E Simão Pedro estava ali, e se esquentava. Disseram-lhe, pois: não és tu também de seus discípulos? Ele negou, e disse: não sou. Disse um dos servos do sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: eu não te vi no jardim com ele? Pedro negou, pois, outra vez, e logo cantou o galo. Levaram, pois, a Jesus de Caifás para o tribunal, e era pela manhã, e não entraram no tribunal, para que não se contaminassem, mas que pudessem comer a Páscoa. Saiu, pois, Pilatos até eles fora, e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam, e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaria
mataríamos a ti. Disse-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, e julgai-o segundo vossa lei. Disseram-lhe, pois, os judeus: não nos é lícito matar alguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que tinha dito, dando a entender de que morte havia de morrer. Então Pilatos voltou a entrar no tribunal, e chamou a Jesus, e disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram de mim? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? Tua gente e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus trabalhadores lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Para isto eu nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E havendo dito isto, voltou a sair aos judeus, e disse-lhes: nenhum crime acho nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte um pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte ao rei dos judeus? Voltaram, pois, todos a clamar, dizendo: não a este, mas a Barrabás. E Barrabás era um ladrão. Então Pilatos tomou a Jesus, e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: tenhas alegria, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Saiu, pois, Pilatos outra vez fora, e disse-lhes: eis que eu o trago para fora até vós, para que saibais que nenhum crime acho nele. Jesus foi, pois, trazido para fora, levando a coroa de espinhos, e a roupa vermelha roxa. E Pilatos disse-lhes: eis aqui o homem. Quando então os chefes dos sacerdotes e os trabalhadores o viram, eles clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos lei, e segundo nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando, pois, Pilatos ouviu esta palavra, ficou mais atemorizado, e entrou outra vez no tribunal, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não falas comigo? Não sabes que tenho poder para te crucificar, e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se não te fosse dado de cima. Portanto, o que me entregou a ti tem maior pecado. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei, contradiz a César. Então Pilatos, ouvindo este dito, levou fora Jesus, e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, ou pavimento, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: crucificarei a vosso rei? Responderam os chefes dos sacerdotes: não temos outro rei, a não ser César. Então o entregou a eles, para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram. E levando ele sua cruz, saiu para o lugar chamado a Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e a Jesus no meio. E Pilatos também escreveu um título, e o pôs em cima da cruz, e estava nele escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Leram, pois, muitos dos judeus este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em grego, e em latim. Diziam, pois, os chefes dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, mas que disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Odeio os inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo, eu espero em tua palavra. Afastai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos de meu Deus. Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva, e não me faças ser humilhado em minha esperança. Segura-me, e estarei protegido. Então continuamente pensarei em teus estatutos. Tu atropelas a todos que se desviam de teus estatutos, pois o engano deles é mentira. Tu tiras a todos os perversos da terra como se fossem lixo, por isso eu amo teus testemunhos. Meu corpo se arrepia de medo de ti, e temo os teus juízos. Eu fiz juízo e justiça, não me abandones com os meus opressores. Sê tu a garantia do bem de teu servo, não me deixes ser oprimido pelos arrogantes. Meus olhos desfaleceram de esperar por tua salvação, e pela palavra de tua justiça. Age para com teu servo segundo tua bondade, e ensina-me teus estatutos. Eu sou teu servo, dá-me entendimento, então conhecerei teus testemunhos. É tempo do Senhor agir, porque estão violando tua lei. Por isso eu amo teus mandamentos mais que o ouro, o mais fino ouro. Por isso considero corretos todos os teus mandamentos quanto a tudo, e odeio todo o caminho de falsidade. Nos lábios do rei estão palavras sublimes, sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos pertencem ao Senhor, a ele pertencem todos os pesos da bolsa.